Olá, sou Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e estou integrando esse projeto Pensar a Contabilidade dentro da trilha Mulheres Contadoras. O tema que eu vou abordar para vocês é liderança e protagonismo em ambiente de crise. E eu começo chamando uma pequena reflexão. Quem de vocês, ao longo dos últimos anos, ouviu ou leu alguma pesquisa dizendo que a contabilidade está entre as profissões que irão desaparecer com o avanço tecnológico? Com certeza, todos nós profissionais de contabilidade já fomos impactados com dados desse tipo de pesquisa. Muito bem, a crise que nós estamos vivenciando do Covid-19 veio, entre outras coisas, apesar de todo o sofrimento que essa crise e que a pandemia nos impõe por questões de saúde e também por questões econômicas, essa pandemia também nos trouxe uma reflexão, que é de nós discutirmos e refletirmos sobre a essencialidade da contabilidade dentro do ambiente de negócios. Portanto, quem esteve ao longo de algum tempo atormentado por esse fantasma do desaparecimento da contabilidade, porque a contabilidade seria uma profissão que estaria sujeita a desaparecer por conta do avanço tecnológico, penso que tem hoje uma resposta bastante consistente que resulta exatamente do momento que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque esse momento ele acelerou alguns processos. Acelerou de uma forma que talvez nós ainda não estivéssemos preparados para ter essa aceleração neste momento. Nós vínhamos nos preparando e discutindo no âmbito da profissão contábil, a maioria dos eventos que ocorreram aí no ano de 2019 abordaram de uma forma muito enfática toda a questão da disrupção contábil. Eu mesma tive a oportunidade de presidir a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, um evento que eu tive muito orgulho de estar à frente e de ter organizado a grade toda de palestras, e nesse evento nós trabalhamos com o tema disrupção contábil, ética, digital e cultural. Quando preparávamos e vivenciávamos o evento, tínhamos como tema principal da discussão a temática do avanço tecnológico, da inteligência artificial, da robotização de processos, da digitalização, enfim, de todos os procedimentos de contabilidade online e de tudo isso que vinha nos assombrando enquanto profissão contábil. Porém, não imaginávamos que estaríamos tão próximos de tudo isso ter que ser colocado à prova. Muito bem, estamos hoje vivenciando uma crise que nós não previmos. Ninguém previu essa crise, que ela seria provocada por uma pandemia, por um vírus, e dentro de questões de poucas semanas, todos nós tivemos que nos adaptar a essa condição. Uma das profissões mais demandadas, e cada um de vocês que está assistindo essa apresentação certamente pode confirmar o que eu estou dizendo. Os contadores não pararam ao longo de toda essa crise. Os contadores foram uma das categorias profissionais, e eu falo isso de forma muito respeitosa em relação a todas as demais profissões. Em primeiro lugar, os profissionais da área de saúde, né, os médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais da área de saúde. Agora, quando a gente vem para o segmento de negócios, eu não vislumbro uma profissão que tenha sido tão demandada em termos de ambiente de negócio, de ambiente empresarial, como a área de contabilidade. E eu acho que isso responde à pergunta inicial dessa abordagem. Será que a contabilidade é uma profissão descartável? Será que a contabilidade é uma profissão que, com o advento da tecnologia, vai desaparecer? A resposta já está dada, né? Então, eu penso que o que nós vivenciamos nesses meses em que nós estamos sob efeitos de
confinamento, de restrições de deslocamento, as empresas tendo que estar fechadas, muitos dos escritórios de contabilidade tendo que, em questão de poucos dias, transferir toda a sua operação física presencial para operações virtuais, remotas e através de ferramentas online, é algo que nós não estava no nosso planejamento para 2020. Talvez para alguns isso já fosse até uma realidade, mas para a grande maioria dos profissionais de contabilidade, não. Eu que também atuo na área acadêmica, na docência, apesar de já ter feito treinamentos para ensino à distância, apesar de já ter estudado, lido muito e até já tido algumas experiências com EAD, também não estava preparada para de uma hora para outra simplesmente transformar todas as minhas atividades de presencial em virtual. E aqui estamos nós fazendo isso, se não com perfeição, pelo menos dentro de técnicas bastante aceitáveis. O que significa que nós somos seres adaptáveis. O que significa que o contador lida, sim, muito bem com a tecnologia. O que nos falta? Desafio. Então, na verdade, o Covid foi um desafio que nos foi imposto, ao qual nós não tivemos muito tempo para se preparar, não tivemos muito tempo para planejar, mas nós respondemos a esse desafio de uma forma muito rápida, consciente e competente. Vamos trazer então a questão do protagonismo e da liderança nesse ambiente de crise. Eu ousaria dizer que quando começou todo esse processo, eu tinha todo o meu currículo, né? Eu sou mestre em administração e negócios, sou contadora, sou conselheira fiscal, sou membro da Academia de Ciências Contábeis. Eu tenho um bom currículo, que eu considero um bom currículo. Eu hoje tenho mais um item para acrescentar no meu currículo. Eu me considero hoje uma especialista em crise, em gerenciamento de crise. Eu acho que cada um de vocês, cada contador que teve que adaptar o seu negócio, que teve que atender os seus clientes diante de um contexto de turbulência, com 50 medidas provisórias tendo que ser lidas, digeridas, interpretadas e devolvidas como soluções para os seus clientes em questão de poucas horas, cada um que teve que fazer essa adaptação, que teve que colocar toda a sua equipe em trabalho remoto, em home office, né, nas suas casas, cada um de vocês que teve que fechar os seus escritórios, que teve que pensar e repensar o seu negócio e ainda ajudar a pensar e repensar o negócio do seu cliente, é um especialista em crise, né? E nós só tivemos essa condição, nós podemos hoje colocar no nosso currículo que nós somos especialistas em crise, em gestão de crise, a partir do momento que nós assumimos protagonismo. Protagonismo e liderança são coisas que andam muito próximas, mas eu quero abordar a questão do protagonismo sob a ótica que eu considero a principal nessa questão, que é o que é ser protagonista. Por que eu escolhi essa temática para trazer para vocês? Porque eu me vi diante desse desafio, né, do protagonismo. Em que condição? Eu, como presidente de um conselho, que também, assim como todos os profissionais do nosso país e do mundo, tiveram que encontrar soluções para situações críticas, eu me vi diante de uma situação que diz respeito à equipe de colaboradores do Conselho de Contabilidade, que precisava de um direcionamento, né? E nós precisávamos dizer o que faríamos no momento em que começaram a sair os decretos municipais e estaduais, colocando toda a sociedade, todas as empresas em regime de restrição. Mas até aí era algo, até de uma certa forma, que estava dentro do meu alcance enquanto gestora de uma entidade que eu conheço, sei do potencial, sei dos equipamentos, das ferramentas e do que a gente dispunha em termos de sistema para organizar uma atividade de home office. Mas de onde vem exatamente a ideia do protagonismo? O fato de estar liderando a profissão contábil no Rio Grande do Sul, um estado onde nós temos 38 mil profissionais registrados e que de uma hora para outra todos esses profissionais queriam informações, queriam orientações, queriam soluções para problemas que nós não tínhamos na nossa mão, sob o nosso controle,
dar essas soluções, esses direcionamentos. E aí foi que eu entendi que é, na prática, ser protagonista. A gente é protagonista quando nós nos colocamos na condição de tomar decisões, quando nós assumimos a frente de um processo e quando nós entendemos que, se nós não tomarmos essa frente, se nós não puxarmos os vagões desse trem, o trem não vai andar. E obviamente que ninguém consegue fazer isso sozinho. Para a gente fazer isso, a gente precisa, aí vem o aspecto da liderança. Ter liderança é ter a capacidade de mobilizar mais pessoas, é ter a capacidade de agregar conhecimentos de diferentes áreas, é ter o poder de movimentar. E protagonizar é não ficar parado, é não ir para a retaguarda. Quando é que eu sou protagonista? Quando eu assumo a dianteira. Eu poderia ser coadjuvante, eu estaria numa posição ao lado, né? De um lado ou de outro. Eu estou na cena, mas eu não estou na linha de frente. Então, inclusive, estou usando esse gestual, né, para, de uma forma até mesmo corporal, tentar mostrar para todos vocês o que é protagonizar. Então, quando eu sou protagonista, eu dou um passo à frente, levanto a minha mão e digo assim, ó, eu assumo esse papel. Eu vou encaminhar, eu vou reunir as informações, eu vou trazer essas informações, né? E a partir daí a gente começa a enxergar um caminho para aquilo que a gente quer atingir. Então, quando me caiu essa ficha de que eu tinha, não uma obrigação, mas eu tinha uma missão, né, de liderar esses 38 mil profissionais de contabilidade do nosso estado que estavam desesperados, sem saber o que eu faço agora com a minha equipe. Fecharam o meu escritório, tem uma fiscalização, a polícia está passando na rua e está exigindo que os escritórios estejam fechados. E toda sorte de situações que vocês imaginaram vinha para o nosso âmbito em termos de perguntas, o que eu faço. Por exemplo, se todos vocês lembram, quando no Brasil se tomaram as primeiras medidas de restrição, nós estávamos nos primeiros meses de elaboração da declaração do imposto de renda de pessoa física. E a pergunta que eu mais ouvi dos profissionais de contabilidade era: como é que eu vou fazer? Eu tenho imposto de renda para entregar dos meus clientes e nós não sabemos como é que nós vamos conseguir resolver isso, porque a nossa equipe não pode entrar dentro do escritório, tem documentos, e tem arquivos, e tem telefone para atender, enfim, né? Então, nesse momento, eu tive a dimensão de que, como presidente do Conselho de Contabilidade, eu tinha sim a opção de ser coadjuvante, de dar um passinho para o lado e dizer assim, alguém vai resolver isso. Né? O secretário da Receita Federal, o governador do estado, o presidente da República, o presidente do Conselho Federal, enfim, algum presidente de alguma entidade. E a reflexão que eu fiz foi: a minha classe está sofrendo, os profissionais estão angustiados, precisam de apoio, precisam de ajuda, e eu tenho liderança, eu tenho acesso a pessoas, autoridades, a outros colegas que também estão dispostos a trabalhar, mas que depositaram em mim a confiança para liderar esse processo. E como eu disse para vocês, longe de mim pensar que, como presidente do Conselho de Contabilidade, eu estaria sozinha ou querendo assumir uma responsabilidade além da minha condição, mas o conhecimento de liderança e aquilo que eu acredito como sendo liderança me trouxeram um entendimento de que nós poderíamos compor um grupo, uma equipe que liderasse esse processo e aí com isso conseguir aglutinar mais pessoas, mais lideranças para sermos mais efetivos. Falo isso visualizando aqui, dentro das medidas que adotamos, a constituição de um gabinete de crise. Esse gabinete de crise aqui no Rio Grande do Sul, nós chamamos de comitê de crise, inicialmente ele estava composto
só no âmbito do Conselho de Contabilidade, até mesmo para resolver as nossas questões enquanto entidade e responder imediatamente às demandas que estávamos recebendo dos profissionais, né? Milhares de e-mails, de mensagens de WhatsApp e pelas redes sociais. Mas, num segundo momento, foi o entendimento de que nós deveríamos agregar as outras entidades da classe e aí fizemos contato com o SESCOM, com a Federação dos Contabilistas, com o IBRACON, com a 6ª Regional aqui do Rio Grande do Sul. E a partir dessa reunião de lideranças, incluindo delegados do CRC, conselheiros, colaboradores, montamos e estruturamos esse comitê de crise para ter uma força maior de interlocução. Imediatamente começamos a ter reuniões com a Secretaria da Fazenda do Estado, mas o movimento que mais me orgulhou, que eu considerei o mais exitoso de todos, foi o movimento que nós começamos para pedir prorrogação dos prazos para a Receita Federal, para a Receita Estadual, não só dos prazos de vencimento dos tributos, como também das obrigações acessórias. E nós resolvemos fazer isso, inclusive, com uma pitada de humor, né? E aí eu penso que uma das mensagens que eu quero trazer é que, mesmo estando num ambiente de crise, a gente não precisa sofrer. A gente pode usar subterfúgios e argumentos que nos deem uma condição, inclusive, de atingir um número maior de pessoas. E qual foi esse subterfúgio que nós usamos e que, com certeza, o Brasil todo, de alguma forma, hoje a gente consegue acessar muito facilmente o Brasil através das redes sociais, principalmente pelo nosso sistema CFC-CRCs, onde nós temos aí 27 conselhos regionais diretamente conectados, com a liderança do Conselho Federal de Contabilidade, na pessoa do nosso querido presidente Zulmir Ivânio Breda. Então nós imediatamente startamos uma campanha e conseguimos aí uma adesão em âmbito nacional e usávamos aí num tom de um certo humor uma hashtag que dizia o seguinte, hashtag prorroga Receita Federal. E a outra hashtag dizia o seguinte, o leão pode esperar. E isso ficou divertido, as pessoas gostaram e começaram a aderir, né? Então, no Brasil todo, nós tínhamos colegas, nós colocávamos postagens nas nossas redes sociais e nós tínhamos colegas replicando isso e usando essa mesma hashtag. Então, observem assim, não basta só a gente ser contador, a gente tem que entender um pouquinho de marketing, a gente tem que entender um pouquinho das plataformas digitais, das redes sociais, o que funciona, o que não funciona, como é que a gente faz uma postagem ganhar, potencializar e se tornar mais visualizada, né? E então tudo isso trabalhando também com o pessoal da área de comunicação, com o pessoal da área de multimídia, né? Então todos se integraram, por quê? Porque quando a gente fala de imposto de renda, gente, nós não estamos falando só de um trabalho que é nosso, do profissional da contabilidade. Nós estamos falando também dos contribuintes, são necessidades e interesses dos contribuintes. Então, com isso, quando a gente colocou essa hashtag prorroga a Receita Federal, o leão pode esperar, nós não estávamos buscando algo que fosse trazer um benefício para a nossa classe, nós estávamos também trabalhando em prol de toda a sociedade, de todo contribuinte que tem que entregar a sua declaração de imposto de renda para pessoa física. Então, tudo isso deu uma capilaridade ainda maior pelo fato de que pessoas que também não eram da área contábil, que gostaram do movimento, se aliaram a ele. Paralelamente a isso, nós tínhamos todos os demais presidentes de conselhos também colocando toda a sua energia. Imaginem 27 conselhos, 27, não chega a 27, mas tem um número próximo de SESCOMs e sindicatos de contabilistas do Brasil todo, mandando ofícios para a Receita Federal, através da FENACOM, através do CFC, outros diretamente, e tudo isso, né, reverberando pelo Brasil afora. Então, quer dizer, foi um movimento de sinergia, né? Eu não posso chegar nesse momento e dizer para vocês assim, eu criei, eu fiz. Não, eu fiz a minha parte, juntamente com mais um grupo de protagonistas que também entendeu a importância do momento e que precisava sair da sua zona de conforto
e assumir a dianteira de um processo, né? Isso é diferente de deixa alguém tomar a frente, eu vou ficar aqui do ladinho. Quando a coisa der certo, eu apareço e digo, né, que eu estou aqui, surfo na onda do resultado. Então, essa abordagem de protagonismo, ela tem a ver com isso, com atitude, com esse dar o passo à frente, com se colocar diante do desafio, independente do que vai acontecer. E confesso para vocês, teve momentos em que eu cheguei a pensar que não ia vingar, porque a Receita demorou, ela nos judiou, demorou para sair. Agora, como vocês devem ter acompanhado, uma das últimas prorrogações que nós tivemos foi da ECD. Então, diante de todas essas demandas e dessa jornada de gestão de crise, a última prorrogação que nós conseguimos com a Receita Federal foi a prorrogação da ECD, tão aguardada por todos, tão solicitada, e que saiu no último dia 13 de maio, a Receita então sinalizou com essa prorrogação. Tudo isso demonstra o quê? Força de uma profissão, força das lideranças profissionais, força de positividade, de pessoas querendo e trabalhando para conquistar as mesmas coisas, e tudo que a gente está pedindo a gente não está pedindo folga, a gente não está pedindo aumento de remuneração, até porque isso não depende do governo, isso depende do nosso poder, da nossa capacidade de negociação com os nossos clientes. O que a gente está pedindo? São só condições condições para trabalharmos e atendermos os nossos clientes, para que a gente possa fazer o nosso melhor para os empreendedores, para que o ambiente empreendedor no nosso país seja um ambiente positivo, um ambiente de baixo risco, um ambiente mais seguro para as pessoas que querem empreender, que querem gerar emprego, renda e continuar tocando o nosso país. Esse é o objetivo das demandas que a classe contábil leva para as autoridades, e talvez por isso nós tenhamos êxito, porque nós não estamos pedindo para nós estamos pedindo para a sociedade. E sempre que a gente trabalha com um propósito coletivo, com um propósito de sociedade, a gente tem muito mais chance de ser atendido e de ser bem-sucedidos nas nossas demandas. Com tudo isso, acredito que quanto mais investirmos em tecnologias, em disrupção, em inteligência artificial, em digitalização de processos, enfim, em tecnologias, nós teremos mais tempo para fazer aquilo que nós estamos percebendo que é realmente o que vai fazer a diferença no mercado, que é o contador ser um agente de gestão, um agente de solução de problemas, que nós possamos levar soluções, conhecimento, mais entendimento para os empresários sobre o seu próprio negócio, sobre a economia, sobre o mercado, sobre soluções financeiras, soluções de gestão de riscos, de controle, de crescimento do patrimônio e da riqueza para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Se nós entendermos isso, nós teremos mais convicção, nós trabalharemos mais motivados, com mais energia, e com certeza nós deixaremos de ser objeto de piadas de mau gosto por parte de programas de humor, nós deixaremos de ser citados por qualquer pessoa que se acha no direito de ofender profissionais, e que muitas vezes a contabilidade é alvo dessas ofensas, dessas chacotas, né? Porque muitas vezes nós não adotamos a postura que nós temos que adotar diante dos desafios, que é sermos protagonistas e sermos líderes, não só nos negócios, não só nas instituições, mas também na nossa vida. Tudo isso que eu falei pode ser perfeitamente adaptável para a vida de cada um, que é como nós reagimos diante dos problemas, das dificuldades e dos desafios que com certeza vão acontecer. Por quê? Porque a existência é cíclica e a gente não está sempre em cima, né? Tem momentos que a gente está embaixo, e o momento que a gente está embaixo é o momento que a gente tem que reunir todas as forças, temos que usar todos os recursos que nós temos, seja de conhecimento intelectual, seja emocional, seja de ordem física, de ordem moral, tudo que a gente
gente tiver, a gente precisa usar para solucionar uma crise. Então eu gostaria de encerrar com uma mensagem que eu acho que é muito adequada para esse momento que nós estamos vivendo, que é a historinha, uma metáfora, né, de um beija-flor que estava levando água no bico para apagar o incêndio que estava acontecendo na floresta. E o beija-flor estava lá fazendo várias viagens e levando a aguinha no bico e colocando lá para tentar apagar o incêndio. E acabou sendo ridicularizado por outros pássaros que viam o beija-flor fazer várias e várias viagens, né, ao longo do dia para fazer esse trabalho de tentar apagar o incêndio. E diante da abordagem de um desses pássaros que perguntou, né, para o beija-flor se ele realmente acreditava que fazendo isso ele conseguiria apagar o incêndio. E o beija-flor responde o seguinte: talvez eu não consiga apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Essa metáfora ela se aplica perfeitamente a cada situação de crise que a gente tenha que enfrentar na nossa vida. Se cada um de nós fizer a sua parte, não importa o que o outro está fazendo, esquece o outro. Você é o protagonista, você é o líder do processo da sua mudança e da mudança que a gente quer ver na sociedade. Se cada um de nós assumir essa posição, a gente toca sempre em frente, independente do que os outros estiverem falando. Podem estar rindo, podem estar fofocando, podem estar falando fake news, podem estar inventando o que quiserem. A contabilidade segue em frente, firme, forte e cada vez mais alicerçada nos seus valores e nas suas crenças. E a Trilha Mulheres Contadoras está aqui para reforçar que as mulheres na contabilidade são um elo dessa força, desse protagonismo que nós queremos cada vez mais na nossa profissão. Agradeço a atenção de todos e espero que essa mensagem e esses minutos que nós passamos juntos tenham validade, faça sentido para cada um de vocês e que possa ser utilizado aí no seu dia a dia e em tudo que você for fazer. Muito obrigada.